Olá! Se você recebeu o desagradável apelido dos amigos como bola, quatro olhos, rolha de poço, caveira, se foi perseguido pelos seus vizinhos ou se roubava o seu lanche todos os dias na escola, então certamente você vai se identificar com o assunto que vamos falar aqui hoje, o bullying. Ainda considerado como uma brincadeira normal por muitos pais, alunos e até professores, essa prática não tem nada de inocente. O bullying é uma coisa antiga, mas virou um assunto muito atual e de repercussão mundial devido ao aumento da sua frequência e violência. Segundo os especialistas, é uma forma de violência que mais cresce no mundo. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, realizada pelo IBGE em 2009 em 27 capitais sobre as condições de vida do estudante brasileiro, e também com dados da pesquisa da Plan Brasil, Bullying no Ambiente Escolar, feita em 2009 e 2010, descobriu-se que o bullying envolve 1/3 dos estudantes brasileiros. Embora ocorra em todas as séries, atinge com maior impacto estudantes entre 11 e 15 anos, da 5ª à 8ª série do ensino fundamental, mais de escolas particulares do que públicas. E contrariando as pesquisas de todos os países, o bullying no Brasil ocorre mais dentro da sala de aula que nas dependências externas da escola. Trata-se de um fenômeno que ganhou importância na área educacional, na saúde, na justiça e chegou até na política. Muitos países já têm leis específicas para isso e agora o Brasil já está tratando do tema com a relevância que ele merece. Até a mídia já abriu espaços para o assunto várias vezes, jornais, revistas, internet e até nas novelas de TV. Esta violência está se propagando entre os jovens como uma doença contagiosa que precisa urgentemente de uma vacina feita de humanidade, respeito ao próximo, solidariedade e boas doses de cooperação na busca da paz para ser exterminada. Porque o bullying é a expressão máxima do abuso de poder, do preconceito e da intolerância. O bullying sempre existiu na nossa cultura. Na década de 70, Dan Owens, professor da Universidade de Bergen, na Noruega, foi a primeira pessoa a estudar o fenômeno e dar nome a ele. Ao investigar as tendências suicidas em adolescentes, o pesquisador descobriu que estavam relacionadas aos maus tratos que recebiam dos colegas. Despertou para o problema do bullying e compreendeu suas dimensões. Vamos agora definir o bullying. O bullying é um termo em inglês sem tradução literal em português. Bullying quer dizer valentão, tirano, brigão. A definição mais usada é que ele compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, contra pessoas específicas, sem motivação aparente, mas sempre numa relação desigual de poder, causando dor e angústia. Mas como podemos diferenciar uma simples brincadeira de criança do bullying? Dan Owens definiu muito bem essa diferença em 3 itens. Primeiro, o comportamento não tem nada de inocente, é sempre maldoso e agressivo. Ou seja, existe a intenção de magoar, ferir. Os ataques são premeditados. Item 2. O comportamento é repetitivo. Fica além das gozações ou brigas normais de crianças que depois param. Os mesmos autores prejudicam várias vezes as mesmas vítimas, viram um ciclo vicioso. Item 3. A desigualdade de poder entre autor e a vítima. O autor está em turma, ou é mais forte, ou é mais velho, ou tem mais autoridade e popularidade que a vítima. O autor está sempre em vantagem de alguma forma.
Intuitivamente, todos nós sabemos o que é uma brincadeira saudável, pois ela traz alegria, deixa todos à vontade, todo mundo participa. A brincadeira maldosa incomoda, tensiona, exclui. Gente, de uma vez por todas, vamos deixar claro aqui o que não é bullying. Para ser considerado bullying, a violência precisa ser entre pares, entre iguais, colegas de classe, de trabalho, vizinhos, etc. Uma simples briga ou uma discussão normal não é bullying. Uma criança que bate, xinga outras ocasionalmente porque ficou zangada, não é bullying. Brincadeiras e apelidos cujo objetivo é pura gozação, mas que não magoam nem ferem, não é bullying. Desentendimentos que acontecem entre amigos, rivalidade normal entre irmãos, não é bullying. Comportamentos hostis entre professores, direção e alunos são considerados agressão moral, não bullying. Para evitar confusão na definição do que é bullying, consulte sempre as diretrizes de Don Orwells. A intenção de ferir e agressividade, a repetição dos atos e a diferença de poder entre os envolvidos. Vamos falar sobre os tipos de bullying existentes. Nós temos o bullying físico, bater, chutar, beliscar, empurrar, socar. Temos o bullying moral e verbal, difamar, caluniar, discriminar, apelidar, xingar, insultar, falar mal. Temos o bullying psicológico, intimidar, ameaçar, perseguir, ignorar, excluir, amedrontar, aterrorizar, dominar, tiranizar, chantagear e manipular. Temos o bullying sexual, abusar, assediar, insinuar, induzir. E o bullying material, furtar, roubar, destroçar e estragar pertences. Temos também o bullying virtual ou cyberbullying. É o bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internet, etc. Sobre esse tipo de bullying, nós vamos detalhar mais pra frente. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do bullying, onde ocorre, como ocorre, quem são os personagens envolvidos. O bullying pode acontecer em qualquer lugar, não tem fronteiras, não respeita status, fama nem classe social. Vamos ver aqui alguns exemplos de sua ocorrência. Entre vizinhos, a intimidação tem o objetivo de incomodar, para forçar o outro a se mudar. Excesso de barulho dia e noite, reclamações constantes na portaria e com o síndico, e às vezes até chama a polícia por motivos medíocres ou situações forjadas. Em qualquer tipo de escola e faculdade, pública ou particular, de qualquer parte do mundo. No trabalho, também chamado de bullying adulto, quando há situações de competição desonesta, maldosa, com o intuito de sempre diminuir e boicotar o trabalho do outro, puxando seu tapete, atingindo a integridade da vítima. Algumas empresas encorajam essa atitude. No meio militar, no ano 2000, o Ministério da Defesa do Reino Unido definiu o bullying como o uso de força física ou abuso de autoridade para intimidar ou vitimizar outros ou para infligir castigos ilícitos. Na política, o bullying pode ocorrer entre países, quando o país mais forte se impõe ao outro, através de uso de força militar, embargos econômicos, impedimento de doações ou ajuda humanitária, etc. O bullying pode acontecer em associações de classe, prisões, asilos, bem como em locais corriqueiros como clubes, locais de prática de esportes, entre as turminhas do shopping, etc. Tipos de bullying. Os meninos tendem a praticar o bullying direto, que é o mais evidente, como brigas, socos, pontapés, xingamentos, ofensas. As mulheres são mais discretas e o bullying tende a ser indireto, ou seja, agridem a vítima através de fofocas, críticas, intrigas, visando a sua exclusão do grupo e do ambiente. Em seu livro, Raquel Simmons se refere ao bullying indireto como bullying das meninas e explica que elas demonstram sua agressividade de forma diferente dos meninos, mais velada, porém com o mesmo nível de crueldade.
classificação utilizada pela Abrapia, Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, teve a preocupação de não rotular os estudantes, para que esses não fossem estigmatizados pela comunidade escolar. Para os envolvidos em bullying, adotou as seguintes denominações: autor de bullying, que é aquele que pratica bullying; alvo de bullying, que sofre o bullying; alvo autor de bullying, que sofre e pratica bullying; e testemunha de bullying, que presencia o bullying. Vamos ver cada uma delas separadamente. Em primeiro lugar, o autor de bullying, o agressor. Podem ser meninos ou meninas. Embora a maioria dos autores e vítimas sejam do sexo masculino, a participação feminina também é bastante significativa, segundo as pesquisas. Na educação infantil, ocorrem os primeiros sinais, pois as crianças pequenas podem envolver-se em bullying por volta dos 3 anos de idade. Aqui vai um recado aos pais do autor de bullying. Os adultos precisam entender que são um exemplo para as crianças. As crianças assimilam o que vivenciam em casa e reproduzem esse comportamento no ambiente externo. É preciso que os pais avaliem regularmente o modelo de educação que estão oferecendo aos filhos, observando em primeiro lugar os próprios valores que acreditam. Por exemplo, se os pais entendem que ser agressivo é uma coisa de macho, um tipo de liderança, algo necessário para o filho se sobressair na escola, então vão entender o bullying como uma qualidade em vez de uma atitude abusiva. Esses pais terão dificuldade de entender o bullying como um problema real, que vai prejudicar seus filhos em todas as áreas das suas vidas. Se não reconhecerem o bullying como um problema, podem acabar se eximindo da responsabilidade deles como educadores e eximindo o comportamento destrutivo dos filhos, desculpando-os de todas as formas, dizendo que têm personalidade forte, que são geniosos, líderes naturais, que isso é só uma brincadeira de criança, na tentativa de amenizar a situação. É importante que os pais, pelo bem dos seus filhos, estejam sempre alertas para a vida escolar e social das crianças e, acima de tudo, intervenham imediatamente ao perceber que alguma coisa fora do comum está acontecendo, como os filhos serem alvo de constantes reclamações dos colegas, dos pais dos colegas, dos professores, da vizinhança, do clube que frequentam, ou prestarem atenção à mudança de comportamento das crianças em casa ou na escola. O bom exemplo começa em casa. Valores essenciais que ajudam a formar o caráter, como a consideração ao próximo, a solidariedade, a compaixão, o altruísmo e noções de moral e ética, se iniciam no berço e acompanham o indivíduo pela vida fora. E é um ato de amor acompanhar a vida dos filhos e ajudá-los na identificação, solução e tratamento de qualquer problema que possa apresentar e orientá-los na sua caminhada pela vida. E como o autor se relaciona com as outras pessoas? Ele se acha o máximo. Tem que ser durão para impor respeito. É muito preocupado com a autoimagem e ser aceito pelo grupo. Enxerga o mundo como hostil e responde a ele com agressividade. Irrita-se com muita facilidade. Pouca compreensão e sensibilidade para com o próximo, chegando a não sentir pena de maltratá-lo. Pelo contrário, ele saboreia a sensação de sofrimento da vítima. Tem dificuldade para se relacionar com outras crianças de igual para igual, como se ele tem que ser o mandão. Mas, no entanto, ele costuma ser popular. Impõe-se pela força ou pela liderança negativa. Gosta de sentir-se poderoso, quer ser admirado, temido e obedecido pelos outros. E como ele se comporta? Ele pode agir sozinho ou em grupo. Ele mantém um grupo de seguidores. Assim aumenta a força de ataque e dilui a responsabilidade das agressões. Não é muito de seguir normas e acaba transgredindo. Pequenos furtos, atos de vandalismo, agressões sem sentido, consumo de álcool, drogas, cigarro. E passa o tempo todo planejando como dominar as vítimas. Acaba se distraindo com isso. Se esquece dos estudos, tem queda no rendimento escolar e acaba faltando às aulas.
Na escola, faz brincadeiras maldosas, gozações, dá apelidos, insulta, menospreza, faz ameaças, dá ordens, intimida, incomoda. Rouba material, dinheiro, lanche, destrói material da escola e dos colegas. Aí as meninas praticam bullying direto, psicológico, de exclusão. Espalham boatos e fofocas maldosas para isolar a vítima e exigem que ninguém tenha contato com ela. Riem pelas costas da vítima e ficam sussurrando coisas umas para as outras enquanto a vítima passa. O bullying é mais discreto e velado, assim elas disfarçam e mantêm a fama de boazinhas. Como o autor se comporta em casa? O autor tende a desafiar todos na casa, chegando às vezes a intimidar os próprios pais, irmãos e avós, desrespeitando a autoridade e a fragilidade deles. Ele resolve os problemas pela força física ou pressão psicológica. Aliás, ele é muito bom nisso. Intolerante, arrogante, ele é muito manipulador e às vezes muito convincente. Chega em casa com objetos que ninguém sabe de onde vieram, mas é especialista em sair-se bem em situações difíceis. Qual é o destino desse personagem? Como vocês podem imaginar, ele não acaba bem se não tiver ajuda. O excesso de agressividade não controlada pelos limites da família, ou não devidamente tratada desde a mais tenra infância, gera o autor de bullying, que mais uma vez, se continuar sem nenhum tipo de tratamento ou intervenção, a tendência é que ele continue assim pelo resto da vida. O autor de bullying também sofre as consequências do caminho violento que resolveu trilhar. A curto prazo, ele começa a ser discriminado no ensino médio, onde seu comportamento não é mais tão facilmente aceito pelos colegas, que já estão mais adultos, com menos necessidade de autoafirmação e já estão mais envolvidos com outros interesses, como namoros, festas, etc. A longo prazo, ele tende à delinquência, ao tráfico de drogas e a comportamentos antissociais. Ele pode praticar violência ou intimidação doméstica, praticar bullying na faculdade, no trabalho. Enfim, ele passa a ter problemas nas relações profissionais, sociais e nos relacionamentos afetivos. Então, se o seu filho é autor de bullying, o que fazer? É muito difícil para qualquer pai ou mãe reconhecer que seu filho está praticando bullying. Apesar do choque inicial, a situação merece uma resposta imediata e eloquente por parte dos pais. Lembre-se, entender o problema e intervir na hora certa pode ser decisivo para o futuro deles. O que você, como pai ou como mãe, pode fazer? Procure levantar os fatos onde eles estão ocorrendo. Fale com professores, coordenadores, diretores da escola ou os responsáveis de outras instituições que seu filho frequenta. Ouça as queixas, veja que tipo de bullying ele anda praticando. Observe os sinais de envolvimento do seu filho com o bullying e os comportamentos que ele pode apresentar, que já foram descritos anteriormente. Resista à ideia de desculpar ou negar os fatos até o fim, pois não ajuda em nada o seu filho a se conscientizar que tem um problema que precisa ser solucionado. Reconheça que seu filho está precisando de ajuda e orientação. Se ele ou ela não está conseguindo se relacionar normalmente com outras crianças e acaba sendo agressivo, com certeza ele está com algum problema. Quanto mais cedo os pais aceitarem esse fato, mais cedo poderão ajudá-lo. O diálogo, a conversa franca e calma, os esforços em conjunto em busca de soluções, em vez de troca de acusações e brigas, já são um bom começo. Mostre a ele que com agressividade e violência nada se resolve. Veja se ele está com algum problema que não consegue resolver sozinho. Se está com raiva ou aborrecido com alguém, se aconteceu algum fato marcante, enfim, se existe algo sério interferindo nas suas atitudes. Veja, inclusive, se ele não está revidando o bullying que já sofreu ou está sofrendo. Faça com que ele reflita sobre os motivos para agir dessa forma e ajude-o a encontrar soluções não agressivas para os seus problemas.
Existem muitos métodos e técnicas que ajudam a gerenciar a raiva e a agressividade. Procure a ajuda da sua escola ou de um profissional especializado. Deixe-o sentir também as consequências do seu comportamento e ajude-o a reparar de alguma forma os danos que causou, pedindo desculpas à vítima, por exemplo, com a promessa de deixá-la em paz, prestando serviços sociais, trabalhos voluntários e ajudando de alguma forma a vítima ou a comunidade. E principalmente, deixe muito claro que o seu amor por ele jamais vai mudar, mas que você não pode aceitar de forma alguma esse tipo de atitude. Coloque regras e limites firmes para que ele aprenda a controlar seu comportamento, em casa e qualquer outro lugar. Trabalhe junto com a escola na busca de soluções. A escola pode fornecer orientações importantes para você. A troca mútua de informações pode ajudar a todos. E se nada disso resolver, procure uma orientação psicopedagógica ou ajuda de um psicólogo. Uma avaliação correta pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo com seu filho e a tomar as medidas necessárias para interromper esse tipo de comportamento. É uma tarefa dos pais monitorar constantemente o comportamento do filho na internet e nas redes sociais. Ele pode estar utilizando de forma errada as tecnologias de comunicação que dispõe, intimidando outros pela rede, tornando-se autor de cyberbullying. Nesse caso, se comprovado, todos podem ser responsabilizados criminalmente. O menor, que responderá por ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo que cumprir medidas socioeducativas, os pais, que terão que responder pelos atos do filho e poderão pagar indenizações por danos morais e materiais, ou serem autuados na forma da lei, e a escola, que poderá ficar implicada se a agressão partiu de algum de seus computadores. E os outros colegas, simplesmente ao repassar a mensagem maldosa, tornam-se, sem saber, coautores da agressão. Por isso mesmo, é importante conscientizar o seu filho sobre o uso responsável do computador, pois o uso indevido pode manchar reputações e destruir outras vidas para sempre. Vamos falar um pouquinho dos limites na educação das crianças? Nós estamos imersos numa cultura que favorece um ambiente de não frustração para os filhos. Os pais procuram de todas as formas protegê-los de qualquer atribulação e desgosto que eles possam ter. Mas uma certa dose de frustração é importante na vida de uma criança. Se um bebê, ao tentar engatinhar, encontra obstáculos pelo caminho, ou algum adulto o impede de pegar alguma coisa que ele queira, ele tenta achar soluções práticas. Ou ele tenta encontrar um caminho alternativo, ou ele tenta driblar o adulto, pegando o objeto quando ele não estiver olhando. Da mesma forma, dizer não quando necessário também ajuda a criar filhos mais inteligentes e adaptados, porque eles acabam se esforçando em encontrar formas mais adequadas de atingir seus objetivos, ou aprendem a conformar-se que não podem fazer tudo o que querem. Enquanto as crianças vão tentando solucionar os desafios e obstáculos à medida que aparecem, vão desenvolvendo seu raciocínio e aprendendo também a lidar com as frustrações. Se os pais não ensinam, a vida os ensinará. Toda criança pede limites aos pais. Os limites são uma prova de amor, e sem eles a criança acha que os pais não ligam para ela. Citando o famoso psicanalista infantil, que disse assim: o limite dá a certeza de que se tem alguém preocupado conosco, que está nos olhando e nos dando a oportunidade de sermos no mundo. A falta de limites causa insegurança e a criança fica sem referências de como deve se comportar em sociedade, do que deve ou não fazer, como agir. E acaba concluindo que os pais não conseguem controlá-la, perdendo o respeito pela autoridade deles. O limite exerce também uma função protetora, pois evita que a criança se exponha a situações de risco e que faça tudo o que deseja sem consciência do perigo. Estabelecer regras e limites e ajudar a criança a lidar com eles é essencial para a formação de adultos equilibrados, disciplinados, responsáveis e seguros.
A família, que tem a importante função de ser a principal disciplinadora dos filhos, deve saber algumas coisas. Impõe limites e cria regras por amor e porque se preocupa realmente com o progresso e o bem-estar da criança. O objetivo é discipliná-la, não castigá-la. As regras devem ser colocadas de forma clara, em linguagem compreensível para a idade. É importante fazer contratos com a criança. Fazer junto com ela uma lista de regras e consequências. Assim, as normas são discutidas e assimiladas pela criança. E quando forem quebradas, manter a calma e aplicar as consequências já contratadas com a criança. A criança tem que saber que as regras estipuladas valem para sempre. Se houver inconsistência, se hoje os pais deixam fazer uma coisa e amanhã não deixam fazer a mesma coisa, ela deixa de acreditar na regra e fica insegura sobre o que fazer. As regras devem ser coerentes e praticadas por todos na casa, pois a criança se baseia nos exemplos que vê. Se os pais dizem para o filho que ele não pode falar palavrões, mas eles, pais, falam o tempo todo, o que a criança vai pensar? É preciso ter bastante paciência e repetir várias vezes a mesma regra até que a criança assimile e compreenda. O seu filho vai te testar até sentir que você está falando sério. Vamos falar de outro personagem importante, que é a vítima do bullying. A vítima tem que ser um personagem diferente, único, que chama atenção por alguma característica diferente que possui. Afinal, o bullying se alimenta do preconceito e da intolerância. Ele pode ter orelhas de abano, nariz grande, pode ser uma pessoa mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, mais velha, mais nova que a maioria do grupo, ou pode ser de outras raças, culturas ou crenças, ou com algum tipo de deficiência. Todos esses podem ser alvos de bullying. Alvos comuns também são crianças tímidas e retraídas, com baixa autoestima, inseguras, passivas, não violentas, às vezes ansiosas ou depressivas. Até muita beleza, inteligência, riqueza ou sucesso podem ser motivo de bullying, pela inveja que desperta. As vítimas geralmente não têm como se defender, por falta de habilidade, falta de recursos internos, por estarem sozinhas na situação, por não terem o mesmo poder nem popularidade do autor. Elas estão sempre em alguma desvantagem. E também não pedem ajuda porque se sentem humilhadas, inseguras, intimidadas pelo agressor. Quando finalmente tomam coragem e contam aos adultos e são criticados ou ignorados, acabam acreditando que merecem realmente o que estão passando. Algumas vítimas acabam concordando com a agressão, pois se sentem tão feias, burras ou gordas quanto a turma diz que são. Podemos perceber que ele é uma vítima. Não quer ir à escola, tem medo, sente-se mal, fica doente, pede sempre que alguém o acompanhe no trajeto, faz caminhos diferentes, vive pedindo para trocar de classe ou de escola, volta frequentemente machucado, com roupas rasgadas e com parte do material escolar danificado ou sem parte do material e sem dinheiro. Pode resultar em evasão, reprovação e até fobia escolar, se o aluno acabar associando a imagem da escola a um ambiente ruim e aos maus tratos que recebe. Na escola, fica desmotivado, tem baixo rendimento, apatia e acaba faltando muito às aulas. Tem poucos amigos, passa a maior parte do tempo sozinho e aos poucos vai se distanciando dos relacionamentos sociais e se fechando. Algumas vítimas passam a imagem de alunos quietinhos e comportados, sonho de muitos professores. Mas debaixo dessa fachada podem estar alunos que querem realmente se esconder e, intimidados, se excluíram da turma e não desejam se destacar para não alimentar ainda mais o bullying que já sofrem. Cleo Fante, especialista no assunto, cita alguns comportamentos característicos de alunos vítimas, formulados por Owels, outro especialista, que podem ajudar os professores na identificação.
Os professores devem observar se, durante o recreio, a criança está frequentemente isolada do grupo ou procura companhia somente de adultos. Na sala de aula, demonstra insegurança ou ansiedade e dificuldade em falar diante dos colegas. Nas atividades em grupo, é o último a ser escolhido. Nas tarefas escolares, apresenta um desleixo gradual. Apresenta contusões, feridas, cortes, arranhões ou roupa rasgada sem uma causa natural. E falta às aulas com frequência. Seus pertences escolares sempre somem. Apresenta fisionomia aflita, contrariada ou deprimida. Em casa, também se fecha no seu mundo e evita contatos sociais. Torna-se uma pessoa quieta, arredia, agressiva, triste, angustiada, atormentada com a ideia do que pode acontecer no dia seguinte. Evita falar sobre o assunto e, quando questionada, dá desculpas evasivas sobre o que está acontecendo. Se a gente parar para pensar, qual o destino desse personagem? Provavelmente ele também pode não acabar bem, se não conseguir auxílio e apoio para lidar com o seu sofrimento. A rejeição constante do ambiente afeta a integridade física, psicológica e moral da vítima. Ele tem queda na autoestima, na alegria de viver, na motivação, na concentração e no rendimento nos estudos. E tudo isso pode resultar em reprovação, evasão escolar, doenças físicas e mentais. Ele também desenvolve sintomas psicossomáticos, como diarreias, febre, enjoo, dores de cabeça. A médio e longo prazo, ele pode desenvolver transtornos de ansiedade e alimentação, bulimia, anorexia e bruxismo, que é o ranger de dentes. E pode ter uma vida adulta com sérios problemas de relacionamento. Pode vir a sofrer ou a praticar bullying no trabalho. A curto e médio prazo, ele pode alimentar desejos de vingança, reações violentas e intenções suicidas. Em alguns casos extremos, como falta de estrutura para lidar com o problema ou falta de apoio em casa, o bullying afeta o estado emocional de tal forma que ele pode recorrer a medidas desesperadas, como o suicídio. As famílias das vítimas de bullying também sofrem. Quando o filho finalmente conta aos pais que está sendo vítima de bullying, está pedindo ajuda. Se em vez de apoio e compreensão, recebe dos adultos críticas, indiferença ou descrença de que se trata de algo sério, acaba se sentindo traído e desprotegido, isolando-se ainda mais. Isso pode abalar as relações familiares e intensificar os conflitos. Quando os pais procuram a ajuda da escola e esta nega o problema ou não previne, nem investiga corretamente as ocorrências de bullying, muitas vezes culpando a própria vítima ou empurrando toda a responsabilidade para os pais, ela se torna, sem saber, instigadora do bullying em suas dependências. O silêncio não ajuda a escola nem as famílias e propaga cada vez mais a violência. A escola pode judicialmente ser responsabilizada por omissão. Os pais, sem assistência da escola e sem meios de resolver os problemas que estão fazendo seu filho sofrer, experimentam sentimentos de culpa, depressão ou revolta que afetam seu desempenho social e profissional. Existem casos de algumas famílias cujos filhos são vítimas de bullying, que sofrem agressões tão graves que são obrigados a mudar o filho de escola, a mudar de casa, de bairro, até de cidade. Suas vidas são radicalmente transformadas pelo bullying. Por isso mesmo, um dos papéis importantes da escola é ajudar as famílias dos alvos e autores a conhecer e entender o bullying e todas as suas consequências. A inclusão dos pais e sua participação ativa como parte da comunidade escolar deve ser prestigiada e apoiada pela escola. Pais e escolas devem atuar em conjunto. O que fazer se seu filho é vítima de bullying? O mais importante é sempre manter um canal de diálogo franco e aberto com seus filhos. Acompanhe sempre a vida escolar e social deles e fique atento a mudanças bruscas de comportamento entre idas e vindas da escola. Observe se o humor de seu filho está variando muito,
se ele ficou muito mais calado, se ele evita falar da escola, se está mais agressivo, inquieto, angustiado, fechado. Se observar qualquer coisa estranha, fale com seu filho. Faça perguntas, interesse-se. Diga que sempre que estiver acontecendo alguma coisa, ele pode contar com você. Ouça atentamente o que ele tem a dizer e leve a sério seus sentimentos. Se constatar que seu filho é vítima de bullying, procure confortá-lo. Elogie a coragem dele em contar tudo para você e de forma alguma o critique por ser vítima. Pelo contrário, deixe saber que não tem culpa alguma da situação e que ele deve contar para você toda vez que isso acontecer. Explique que o bullying é errado e, portanto, inaceitável. Ensine a seu filho o que é bullying, como identificar e como agir. Deixe-o saber que você vai tomar providências. A criança tenta manter o bullying em segredo, por medo de retaliações. Explique que o segredo deve ser rompido com todos na escola e no lugar onde ela sofre bullying, para que esse seja devidamente controlado. Cuidado com atitudes precipitadas, como sair correndo para a escola ou bater na porta da família do agressor exigindo explicações. Pondere que talvez não saibam de nada. Em vez de proteger seu filho demasiadamente, ensine-o a se proteger. Isso valerá para o resto da vida dele. O seu filho, nessa altura, já sofreu bastante e provavelmente está com a autoestima abalada devido às humilhações e agressões sofridas. Talvez até acreditando que merece o que está passando. Aproveite a conversa para ressaltar as qualidades e os pontos fortes dele, as coisas boas que ele sabe fazer. Coloque em atividades que desenvolvam os talentos que ele já possui, para que fortaleça sua autoestima. Mais importante, não incentive a criança a revidar com violência, nem a se vingar depois. Atitudes assim só acabam agravando a situação. A melhor forma de parar o bullying é preparar o seu filho a dizer um firme não ou pare com isso ao agressor, sem chorar ou demonstrar que está assustado. Depois virar as costas e ir embora. Ignorá-lo mesmo. Na maior parte das vezes, quando o agressor não obtém resposta da vítima, o bullying tende a parar, porque perde a graça. Se não parar, oriente seu filho a pedir a ajuda de um professor, orientador, monitor ou algum adulto que esteja por perto. Oriente também para que seu filho tome precauções para evitar o bullying, como não ficar sozinho na sala de aula, nos corredores, banheiros, refeitórios, no intervalo ou no caminho para a escola. Estar sempre junto com amigos ou perto de algum adulto. Não levar objetos de valor para a escola, como celular, games, iPod, notebook. E evitar ficar perto dos agressores, tanto na sala de aula como fora dela, se possível. Se ele for vítima de cyberbullying, explique que isso é outra coisa inaceitável e peça para que chame algum adulto toda vez que chegar uma mensagem ameaçadora, ou intimidadora ou humilhante. Grave e mantenha essas mensagens para que sejam investigadas depois. Para evitar que seu filho seja uma presa fácil na rede, alguns conselhos são úteis. Evitar colocar fotografias em sites de relacionamentos, não divulgar para ninguém as senhas que utiliza, clicar em sair, logoff ou similar ao desligar-se dos sites. Se estiver em qualquer outro computador fora de casa, inclusive da escola, não autorizar a opção salvar automaticamente a senha no PC. Não deixe seu filho se fechar por medo do mundo lá fora. Incentive-o a conviver com outras pessoas e a ter um grupo de amigos fora da escola. Na escola, encoraje a encontrar amigos que servirão como aliados dele. Não se engane com a ideia de que o bullying é uma brincadeira de criança, que é algo que passa sozinho, que as crianças podem resolver entre si essas diferenças. Conscientize-se de que é hora de uma intervenção direta e firme, e contínua. Pergunte sempre como estão as coisas, mesmo que seu filho tenha parado de falar no assunto. Tome providências junto à escola ou ao local onde seu filho sofre bullying, tais como falar com a direção, fornecendo informações precisas sobre o bullying com seu filho, como, quando e onde ocorre, pedindo que tomem providências, que aumentem a supervisão das dependências da escola, junto aos autores de bullying e intervenham quando for preciso. Evite contatar diretamente o autor de bullying e sua família. Peça à escola que intermedie esse encontro para diálogo e auxílio mútuo. Proponha colaborar com a escola e com outros pais na mesma situação
para que juntos encontrem soluções para erradicar o bullying, pelo bem do seu filho e das outras crianças. Peça providências mais efetivas da escola, como uma campanha anti-bullying. Contate regularmente a direção para ver se os episódios estão diminuindo. E, acima de tudo, não aceite que a escola ou a entidade faça pouco caso ou não investigue corretamente o bullying que seu filho anda sofrendo. Lembre-se que alguns tipos de bullying só cessam mediante a intervenção de adultos e conscientização dos alunos. Saiba que, se a escola não tratar do assunto com a seriedade necessária, poderá ser responsabilizada por omissão. Se ainda assim você perceber que a segurança do seu filho pode estar ameaçada, insista com a escola no sentido de tomar providências, incluindo o núcleo regional de ensino. Se nada disso adiantar, o passo seguinte é recorrer ao conselho tutelar, que tratará do assunto na sua esfera de atuação ou encaminhará o caso para o Ministério Público. Lembre-se sempre que o bullying é um problema de ordem pública e deve ser tratado como tal. Todos são responsáveis, pais, escolas e toda a comunidade. Outro personagem importante é o alvo autor de bullying. É o que ao mesmo tempo sofre bullying e pratica bullying. É uma criança que sofre bullying e, para compensar o sofrimento e mostrar que é capaz de reagir, escolhe um alvo mais indefeso e aplica nele todas as agressões sofridas. O bullying então vira um ciclo vicioso. O autor, vítima de bullying, é fácil de reconhecer. É aquela criança que perturba todo mundo, provoca e depois não consegue segurar as consequências, é inconveniente, agressivo, irritante, tumultua qualquer ambiente. Chega a ser rejeitado pela maioria dos colegas ou pela turma toda. São as crianças mais problemáticas, pois são desajustadas, têm problemas para direcionar sua raiva e agressividade de uma forma mais assertiva, apresentam sinais de depressão e distúrbios psiquiátricos. Precisam de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Existem no mundo vários casos extremos de jovens armados que invadiram as escolas e atiraram contra colegas e professores. Constatou-se que a maioria era vítima de bullying. Depois de passarem um longo tempo aturando um bullying constante, acabaram virando autores, com desejo de vingança, de eliminar a escola e tudo aquilo que os fez sofrer. Não menos importantes são as testemunhas do bullying. Elas podem agir como auxiliares, agridem também, apoiando o autor. Podem ser incentivadores, a torcida organizada, que reforça a agressão, rindo, dizendo palavras de incentivo. Podem ser observadores, apenas observam sem nenhuma reação. O que eles não sabem é que, pela omissão, eles também se tornam coautores da agressão. As testemunhas podem ser também defensores. São aquelas que interferem na agressão, tentam proteger a vítima ou chamam um adulto para acalmar. A maioria dos alunos não aprova o bullying e esperam que o adulto intervenha. Qual o destino das testemunhas? As testemunhas, imersas num ambiente inseguro e violento, tentam, na sua maioria, ficar invisíveis, calando-se pelo receio de ficarem estigmatizadas pelos autores, caso intervenham, ou pelo medo de se tornarem a próxima vítima. Ignoram que a sua passividade pode ser entendida como conivência pelos agressores, reforçando a violência. A tensão constante prejudica a concentração nos estudos e o aprendizado, bem como o desenvolvimento das relações humanas entre os alunos.
Alguns apoiam a agressão obrigados pelos colegas. Outros, com o tempo, acabam contagiados pelo poder e impunidade que os autores obtêm e então podem tornar-se autores de bullying. No entanto, pesquisas revelam que grande parte das testemunhas se sente incomodada com o que vê e gostaria que houvesse alguma intervenção. Vários estudos comprovam que, quando as testemunhas conseguem intervir, tentando reprimir o bullying, desaprovando a agressão, a frequência de casos reduz drasticamente. É importante que as testemunhas, como um grupo, tenham consciência do seu poder de intervenção e mediação em atos de bullying, neutralizando a influência do autor, deixando-o sem a plateia necessária para afirmar suas ações. Vamos falar agora sobre o cyberbullying, o bullying virtual. O que antes era restrito a pequenos grupos ou a uma pequena comunidade, virou humilhação pública através do cyberbullying, atingindo milhões de pessoas no mundo todo, tornando-se assim um problema social. O cyberbullying é a crueldade potencializada, porque expõe a vítima ao vexame público e ela vê sua privacidade e a de seus familiares invadida e divulgada de forma distorcida, em sites, em redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter, MySpace, blogs, websites, fotologs, em vídeos no YouTube ou por transmissões eletrônicas instantâneas como o Messenger, chats e também via e-mails celulares. O meio virtual virou uma ferramenta poderosa para ameaças, insultos, ofensas, intimidação, difamação, discriminação e extorsão. Os internautas agressores criam fakes, que são perfis falsos na internet, o que dificulta sua identificação. É uma das piores formas de bullying nos dias de hoje. O que torna o cyberbullying muito mais prejudicial que o bullying presencial é a facilidade de acesso a qualquer momento. A agressão está sempre lá e não sai mais da memória dos sistemas. A rapidez com que se espalha, a abrangência de público que pode atingir e a invisibilidade do autor. Diferente do bullying cara a cara, o autor fica anônimo e a vítima muitas vezes não faz a menor ideia de quem ele possa ser. Outra diferença importante é que o agressor virtual não precisa ter alguma vantagem física sobre a vítima para intimidá-la. Qualquer pessoa pode ser o agressor. E a violência torna-se, através de ferramentas virtuais, bem mais sofisticada e planejada, atingindo o alvo com ainda mais perversidade. Segundo a especialista Cleo Fante, o autor pratica a crueldade virtual devido à ausência de orientação ética e legal na utilização de recursos tecnológicos, ausência de limites, insensibilidade, insensatez, os comportamentos inconsequentes, a dificuldade de empatia, a certeza da impunidade e a falsa crença da não identificação. Além desses fatores, identificamos o aspecto psicossocial expansivo desse fenômeno, que faz com que muitas vítimas agressoras se utilizem desses recursos para revidarem os maus tratos sofridos, permanecendo no anonimato. O autor do cyberbullying tem a falsa segurança que não será descoberto, e se for, estará protegido pelo fato de ser menor de idade e não precisar responder judicialmente. Grande engano! A agressão virtual pode ser rastreada e todos podem ser responsabilizados criminalmente. O menor, que responderá por ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo que cumprir medidas socioeducativas. Os pais, que terão que responder pelos atos do filho e poderão pagar indenizações por danos morais e materiais, ou serem autuados na forma da lei. E a escola, que poderá ser relacionada ao fato se os seus computadores foram usados para realizar a agressão. Os outros colegas, simplesmente ao repassar a mensagem maldosa, tornam-se, sem saber, coautores da agressão. O agressor virtual, sem o conhecimento das leis e sem a capacidade de sentir a dor do outro,
considera tudo uma brincadeira e às vezes nem imagina a extensão dos danos que pode causar à vítima, podendo manchar sua imagem e sua reputação para sempre. Outros sabem muito bem o que estão fazendo e agridem deliberadamente, com a clara intenção de prejudicar alguém. As vítimas de cyberbullying, que podem ser qualquer pessoa, sofrem as mesmas consequências do bullying presencial, com a diferença do enorme sentimento de impotência e a sensação que não estão seguras em lugar nenhum e não tem mais onde se esconder. A ameaça está presente 24 horas por dia e pode vir de qualquer lugar, a qualquer hora, através de qualquer meio de comunicação virtual ou celulares. A sensação de desconfiança aumenta, porque elas não sabem de quem partiu a agressão, então ficam procurando o autor em toda parte, prejudicando suas relações sociais. A violência pode ser excessiva a ponto de atingir profundamente a dignidade da vítima e talvez de toda a sua família, transformando a vida de todos. As vítimas precisarão contar com o apoio da família e da escola e possivelmente também com apoio psicológico, dependendo da gravidade dos traumas vividos. Os pais e professores devem ficar atentos para alguns sinais que a vítima pode apresentar depois de usar o computador ou receber mensagens pelo celular, como preocupação excessiva, angústia, apreensão, tristeza, nervosismo, isolamento. O caminho mais indicado para a proteção das vítimas de cyberbullying é, mais uma vez, não ficar em silêncio e denunciar aos pais, à escola e às autoridades competentes, como uma delegacia comum ou delegacia especializada em crimes virtuais, tomando cuidado de salvar e imprimir as páginas onde foram publicadas as ameaças, injúrias ou difamações, para que possam ser rastreadas e para servirem como provas contra o autor. Os pais ou responsáveis devem solicitar aos provedores da internet que retirem o conteúdo malicioso do ar. Não existem receitas prontas com garantia de eficácia para erradicar o bullying. A nossa proposta aqui é reunir as principais pesquisas e sugestões dos melhores especialistas para que sirvam de orientação e reflexão para as escolas em geral. O combate ao bullying é uma tarefa complexa, que exige um trabalho contínuo, preventivo e efetivo para o estabelecimento de uma cultura de não violência, uma cultura de paz. Essa tarefa cabe a todos, escola, pais e sociedade em geral. Todos são responsáveis pela disseminação da paz entre as crianças, através do bom exemplo de convivência, do respeito ao próximo, da solidariedade, da cooperação e na busca de soluções não violentas para os conflitos.